Galera, beleza? Bom demais? Bem-vindos mais uma vez, meu nome é Renato. E hoje, galera, trazendo para vocês uma dica de um, entre aspas, mangá francês, material que foi lançado aqui pela Comic Zone, que é esse material aqui, Shin Zero. É um material que conta com capa cartão com orelhas, o papel aqui, o Pollen Bold, preto e branco, com algumas partes coloridas. Tem 296 páginas. É um material, como eu falei, europeu, que traz uma homenagem, uma releitura das séries Tokusatsu, principalmente dos Super Sentais. Obras como Changeman, Flashman, Maskman, Dynaman. E popularizado, assim, nos anos 90, na metade dos anos 90, pelos Power Rangers. E aqui, galera, a obra conta com o roteiro do Mathieu Bablé e a arte, o desenho e as cores pelo Guillaume Saint-Gelin. E nesse universo, cara, eu achei uma das ideias mais criativas que eles fizeram, porque aqui após o último Kaiju ser derrotado, os personagens, assim, os heróis coloridos acabaram ficando sem uma ocupação. Então até é usado o termo uberização, cara. Eles acabam sendo contratados para pequenas tarefas, coisas assim mais cotidianas. Aqui já tem um ponto legal na edição, que quando aparece algum personagem transformado, ele aparece colorido, enquanto o restante da história é preto e branco. E nessa história nós vemos um grupo de amigos, que são esses, entre aspas, Rangers aqui, que tentam viver a sua vida normalmente nesse inteirinho de um mundo sem kaijus, onde os Super Sentais, os esquadrões, assim, os personagens não têm aquela utilidade mais visto como heróis, como coisa, e acabam fazendo os mais diversos serviços. Só que alguns personagens, principalmente entre aspas, o Ranger vermelho aqui, ele não aceita essa mudança. Ele quer que os heróis voltem a enfrentar os kaijus aos seus momentos de glória. Inclusive, o pai dele também foi um herói no passado. Aqui, galera, e nós vemos o desenvolvimento de cada um desses personagens, assim, cara. Uma história bem mostrando, assim, um dia a dia de jovens normais, com seus defeitos, suas virtudes, assim. Alguns já acostumados e com praticamente, como se diz, convencidos, conformados com a situação, e um que não aceita de jeito nenhum essa mudança de status. Até aqui na terceira capa, inclusive, tem uma linha do tempo aqui. Eu vou até ler para vocês. Tem em 1936 o surgimento do primeiro kaiju. 37, a Grande Guerra, início das experiências humanas para combater os kaijus. Os kaijus são os monstros gigantes, pessoal. Aqui, ó. É um termo usado para aqueles monstros, assim, dessas séries Tokusatsu, e até como Godzilla, Rodan, entre outros personagens clássicos do cinema japonês. Em 1939, a primeira equipe Sentai gigante é mobilizada. Em 1945, a criação do Centro de Observação, a PECA. Em 1969, o início do programa Mecha. Mecha são os robôs gigantes.
King Zero é derrotado por Hard Striker em 1995. Após esse evento, nenhum Kaiju voltou a aparecer. 1997, o programa Mecha é encerrado de forma definitiva e o governo suspende o Ministério dos Kaijus. A PECA, a agência, passa a operar com efeito reduzido. O setor Sentai é aberto à iniciativa privada. Isso em 1999. Em 2001, a grande greve Sentai. Em 2005, surge o primeiro aplicativo Sentai. O setor de atuação se expande da segurança aos serviços pessoais. Então, os Rangers aqui, entre aspas, acabam começando a fazer as mais diferentes tarefas, desde, sei lá, de fazer serviço de jardinagem até segurança particular de celebridades, políticos. E em 2008, onde se passa a história, atualmente 5 empresas privadas dominam o setor, com a Sentai Corp muito à frente das concorrentes. É um conceito que eu achei criativo pra caramba. Só que tem um porém. O roteiro dessa primeira edição ele é muito arrastado. Cara, e é um conceito bem legal, uma ideia boa, mas é travado no início do mangá. Só começa a ter um pouco mais de dinamismo, assim. Se o roteiro fosse travado, mas tivesse mais dinâmica nas cenas, assim, a arte é soberba. Não tem nem o que reclamar. A criatividade do Mathias Singelan com todo esse conceito de quando os personagens estão de uniforme, usar as cores ficou perfeito para dar um destaque. Só que o roteiro acaba pecando nesse início, mas do meio pro final da edição a história desenrola, fica bem legal. Não tanto pela questão da ação, porque começa a ter mais cenas, mas todo o contexto, assim, o negócio desenrola. É uma edição, como vão ser lançados em 3 volumes, eu vou continuar a coleção, inclusive já mostrando aqui a capa, bem criativo também, refrigerante com kaijus, tudo relacionado a esse universo. Uma baita homenagem que os autores fizeram ao maravilhoso mundo do Tokusatsu, principalmente aos Super Sentais. Como eu falei, uma ideia criativa, mas que nesse primeiro volume essa edição peca pelo roteiro travado do início até a metade, só se desenrola da metade pro final a história. Tô no aguardo dos próximos volumes para ver se a dinâmica melhora e eu vou fazer essa coleção. São 3 volumes só, mas espero que a série melhore com os próximos volumes. Também veio de brinde 4 cards, mostrando para vocês. Acho bem divertido essa iniciativa, colecionáveis diferentes, porque a maioria das editoras colocam marca-página, coisas do tipo. Aqui a gente tem cardzinhos com informações, algumas passagens da história. Mas é um quadrinho assim, galera, esse mangá, entre aspas, francês aqui. É divertido, a ideia é legal. Acho legal, assim, cara, você saber explorar outros tipos de narrativas, fazendo essas adaptações, cara. É algo até que os japoneses poderiam fazer para dar uma revigorada nesse estilo. Apesar que agora, no ano passado, cancelaram depois de 50 anos Super Sentai e vão voltar a investir nos Metal Hero, que são as equipes solo, como personagens solos como Jaspion, Jiraiya, Soul Brain, Charivan, Gavan. São materiais assim inclusive, que eu recomendo a todos que não conhecem, vão assistir Tokusatsu, que Tokusatsu é vida. E seria bem legal. E como eu falei, um trabalho bem interessante. Eu recomendo, principalmente para quem gosta de Tokusatsu. Mas já adianto, o início é travado,
A história demora para se desenrolar, mas do meio para o final o negócio melhora e espero que mantenha esse nível de melhora nas próximas edições. Então, galera, é isso. Esse é a dica de hoje. E mais uma vez eu peço humildemente, se puderem dar uma oportunidade pro canal, curtam esse vídeo, se inscrevam, deixem o like, se inscrevam, compartilhem com seus amigos, compartilhem nas suas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela força. Deus abençoe e até a próxima.